Oi, gente, é com muita alegria que nós começamos o programa Vida em Ação aqui pela Rede Evangelizar de televisão e todos os dias, né? Eu gosto sempre de passar uma mensagem de alegria, de bom humor, de saúde, bem-estar, para que a nossa vida realmente comece bem, né? Que você comece bem o seu dia e sempre informações importantes. Hoje o programa tá cheio delas, olha só que interessante. Eu recebo uma nutricionista que vai falar sobre os alimentos ideais que nós devemos consumir antes da prática do exercício físico e também depois de praticar o exercício físico. Para quem faz academia, é muito bacana esse tema mesmo. Fica ligado, hein, gente? É daqui a pouquinho. Recebo também o advogado Marcelo Araújo, ele que é especialista em trânsito, para a gente falar um pouquinho do comportamento das pessoas quando estão dirigindo. É verdade, tem gente que se transforma. E também das principais infrações cometidas no trânsito, para que a gente fique alerta. Tem também o bloco Divina Receita Oba. Hoje sim vamos ensinar você a fazer um delicioso pão de mel. Então já pega o papel, pega a caneta para anotar todos os detalhes dessa receita que tenho certeza que vai ficar uma delícia. Pão de mel, eu adoro. Será que você gosta? Vale a pena você conferir. E olha, gente, hoje eu recebo uma convidada pra lá de especial. Está aqui comigo Linda Franco, que além de ser uma ativista engajada na doença adrenoleucodistrofia, que é uma doença rara aqui no Brasil, ela é a nossa telespectadora, mandou um e-mail, eu fiquei muito honrada em receber você aqui, pedindo justamente para divulgar essa doença que é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Linda. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Antes de eu começar o bate-papo com a Linda, eu quero chamar uma matéria feita pelo Luciano Aro a respeito desse tema. Depois a gente conversa. Roda a VT. Até os 6 anos de idade, Gabriel era uma criança normal. Frequentava a escola e adorava brincar com os amiguinhos. Nas fotos daquela época, ele quase sempre está sorrindo. De uma hora para outra, os comportamentos estranhos começaram a aparecer. Os sintomas começaram a ser vistos na escola. Então, ele sempre foi uma criança hiperativa, só que aí teve mudança de comportamento. Ele ficou agressivo, falava que não queria ir para a escola e disse que ele ficava apurrinhando assim os colegas de classe, né? Logo, Linda começou a ser chamada com frequência na escola por conta do comportamento de Gabriel. Primeira pergunta: mãe, tá acontecendo alguma coisa em casa? Aí eu levei aquele susto, né? Não, até então não está acontecendo nada em casa. Não, porque o Gabriel está diferente, você não percebeu nada em casa? E a gente, assim, na correria, no dia a dia, né, na nossa rotina, muita coisa passa despercebido. Depois de idas e vindas a vários médicos, veio o diagnóstico. A mudança de conduta foi diagnosticada como adrenoleucodistrofia, ALD, uma doença rara que leva o paciente à morte em pouco tempo. Em 2 meses ele parou de enxergar, falar, andar e comer. Hoje, com 13 anos, Gabriel vive nessa UTI montada em casa, sob os cuidados constantes da mãe. Tem uma coisa que eu sempre falo, que o Gabriel pisca e suspira, né? E é o que me mantém em pé e forte todos os dias, né? Faz com que a gente continue firme. Estas cenas são do filme O Óleo de Lorenzo, lançado em 1992. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Lorenzo, um garoto com a mesma síndrome de Gabriel. Frustrados com o fracasso dos médicos em diagnosticar o problema e com a falta de medicamentos, os pais de Lorenzo começaram a pesquisar sozinhos, uma forma de amenizar o sofrimento do filho. Foi então que descobriram um óleo capaz de estagnar a doença, o óleo de Lorenzo. Essa doença, como a gente diz o nome de adrenoleucodistrofia, então ela faz insuficiência de suprarrenal, então a criança não produz o cortisol adequadamente e pode levar a uma pele mais escurecida, uma pele bronzeada, assim como pode também afetar o cérebro. Existe no cérebro a parte branca e a parte cinzenta, né, que a gente chama de substância branca e substância cinzenta, e faz a destruição da substância branca do cérebro. Com isso, acometendo todos esses sinais neurológicos que a gente chama, né, de dificuldade para andar, para ouvir, para falar. A adrenoleucodistrofia é uma falha genética no cromossomo X que passa de mãe para filho. O único jeito de curar a doença é fazer o transplante de medula óssea. Mas para que isso aconteça, o diagnóstico tem que ser feito rapidamente. Normalmente você não vai reverter, talvez você consiga estabilizar, né? Mas não reverte a lesão feita. Além da fé, o que não dá para perder é tempo.
Eu sempre falo assim, até serve de um alerta. Mãe só leva o filho no neurologista em último caso. Então a gente tem que mudar um pouco essa cultura, né? Então o primeiro eu levei no pediatra, no oftalmo, no otorrino, até que levei no neuropediatra, que pediu os exames, fez a ressonância, só que deu outra doença. Então fez com que a gente perdesse mais tempo ainda. Obrigada, Lucinário, pela matéria. E a Linda está aqui no estúdio com a gente. Linda, olha, para a gente realmente é uma honra receber você aqui, porque conversando um pouquinho antes ali nos bastidores, a gente realmente sentiu a tua luta para a divulgação dessa doença que é tão rara. Você estava falando que aqui em Curitiba são apenas 3 casos e no Brasil... Uns 70 casos. Mais ou menos 70 casos. Por isso, talvez, a dificuldade de chegar a mais informações a respeito dessa doença, né? Isso, no Brasil falta pesquisa, falta diagnóstico precoce. Então, hoje eu assumi esse papel de levar informação para as pessoas, para o mundo acadêmico. Eu viajo hoje o Brasil em congressos. Eu fico lá panfletando para os médicos, né? Então, médico pediatra e outras especialidades, eles precisam conhecer. E eu, assim, fiquei sabendo de uma coisa bem triste. Os acadêmicos, eles saem de uma universidade sem conhecer essa doença. Imagina. Né? Então, não é só adrenoleucodistrofia, né? São 8.000 doenças raras no Brasil que precisam ser vistas. Então, hoje eu realmente encaro como uma missão, como a gente conversou. O Gabriel veio me trazer esse caminho para tentar mudar essa realidade. E quanto mais divulga, mais casos aparecem. É verdade, acho que a né? principal divulgação que teve foi através do filme Óleo de Lorenzo mesmo. Foi, o filme é um aliado, né? Eu estou até aqui com o Óleo de Lorenzo. Tem que existir o diagnóstico precoce para fazer o transplante de medula óssea. Só que, como isso ainda é um sonho, né? Então, pelo menos a criança precisa fazer o uso do óleo. E todo mundo me pergunta, né? Linda, o óleo faz efeito? Aí eu digo sempre a mesma coisa. Sozinho ele não vai fazer efeito, né? Então existe um somatório do todo para que tudo faça efeito. Acho que principalmente o amor e o carinho com os pacientes, né? O amor incondicional. Isso não falta para o Gabriel. Não, que a gente forma sabe, alguma. de forma. De que maneira é usado o óleo para o tratamento? Então ele toma 15, 20 ml por dia. Via gastro, né? Porque lá no início dos sintomas, quando a criança para de enxergar, andar, falar, ela também já para de deglutir. Então, quando fechou o diagnóstico, aliás, foram 8 meses, tá? Indo de médico em médico. Quando fechou o diagnóstico para mim, a gente já estava dentro do Hospital Pequeno Príncipe, Gabriel já estava acamado, se alimentando via gastro. Então, a primeira vez que eu dei o óleo de Lorenzo para o Gabriel, nem foi via oral, já foi via gastrostomia. Já estava evoluída a doença. Já. Demorou para descobrir que era dele. Linda, geralmente em que idade que essa doença se manifesta? Então, o mais comum é os sintomas aparecerem na fase da alfabetização, sabe? Entre 6 e 7 anos. Que foi o que aconteceu com o Gabriel. Foi o que aconteceu. Então, lá na escola, principalmente a escola consegue perceber, porque na sala de aula que o Gabriel precisava ter atenção, né? Então, lá na sala de aula ele já começou a desaprender o que ele havia aprendido, diz que ele ficava olhando para cima, ele queria a cada instante ir no banheiro. E em casa também foi uma luta, porque na hora da tarefa, o Gabriel não queria fazer tarefa. E a gente achava que era o quê? Preguiça. Né? Então, e como eu comentei, a gente tem mania de comparar. Então, falavam assim, não, o Gabriel puxou o pai, sabe? O pai também era assim. Então, a gente tem que largar um pouco disso, de querer comparar que o filho está puxando alguém. Não. E prestar mais atenção nos sintomas. Prestar atenção, sabe? Desconfiar. Se o teu filho mudou o comportamento, tem que investigar, sabe? Leva no neurologista, vai fazer alguns exames, se não for nada, que bom, continua a vida, né? Agora, a gente tem que dar uma chance de receber, né, um diagnóstico e de forma correta. E essa investigação foi feita por você, né, Linda? Então, a primeira neuropediatra que avaliou meu filho, pediu a ressonância, só que na ressonância deu outra doença, então a gente foi perdendo mais tempo. E essa neuropediatra disse assim, mãezinha, eu vou estudar sobre a doença porque eu nunca vi. Ela nunca tinha ouvido falar, né? E não acontece só com ela, com muitas pessoas, né? Com muitos médicos. E eu cheguei em casa com aquele nome enorme de doença e fui para o Dr. Google, que é o que todas as famílias fazem. Só que hoje, quando a família vai para o Google, vai para a internet, eles acabam achando o blog.
que é onde eu compartilho a nossa experiência desde 2009. Ou Então, seja, hoje no Brasil você já é uma referência. Sim, tem outros blogs também de outras mães no Brasil, as mães estão encarando dessa forma, sabe? Que a gente precisa realmente compartilhar. Não tem como eu estar vivendo essa experiência de 6 anos e ficar em casa chorando ou me fazendo de coitadinha. Não vai resolver. É uma missão. É uma missão. É a tua missão nessa vida, né, linda? Isso mesmo. Voltando a falar da idade, essa doença pode aparecer numa fase mais adulta? Pode. E, inclusive, lá na parte teórica, diz que não, né? Fala que mãe nunca vai ter a doença, fala que menina não vai ter. É mais comum nos meninos, né? Isso, porque é um erro genético, né, no cromossomo X, então a mãe passa para filho homem. Só que as coisas têm mudado, sabe? As coisas têm, na prática, acontecem coisas diferentes, né? Então, aqui em Curitiba, a gente tem o Leandro, que tem 35 anos, que tem a doença. Ele desenvolveu a partir de que idade? De 30 anos. Até os 30, ele era uma pessoa normal. Isso, e ele levou em Curitiba 3 anos para receber o diagnóstico. Quanto antes aparece essa doença, mais perigosa ela é. É mais assim que agressiva. funciona, mais agressiva. Quando aparece numa Isso. fase mais adulta, já os sintomas são menores. Ela né? é mais lenta, muitas vezes nem acaba atingindo o cérebro, cérebro. fica só na parte da medula mesmo e na suprarrenal. Para que exista cura, vamos reforçar, já foi falado isso na matéria, mas para que exista cura, o diagnóstico tem que ser feito muito cedo. Ai, gente, E lá através no do início. transplante daí? Muito lá no início, quando você percebe que teu filho, né, tá diferente, mudou o comportamento, ele está desaprendendo o que ele aprendeu na escola, ficou agressivo. Então tem que, né, investigar, passar pelo pediatra, e o pediatra também tem que desconfiar de uma doença neurológica. Então, se lá no início fizer o transplante, né, fizer o diagnóstico, faz o transplante de medula óssea. Claro que não é um procedimento simples, a gente sabe disso, mas eu acho assim que eu seria... não sei se mais feliz é a palavra certa, mas eu teria, eu acho que outro caminhar se meu filho tivesse tido a oportunidade de fazer transplante de medula. A história seria outra. Exatamente. Né? Seria outra. Qual que é o teu principal apelo, linda, para as pessoas que estão nos assistindo em casa? Olha, hoje, sim, o que eu busco é apoio, é patrocínio. Eu sou uma mãe de um menino com adrenoleucodistrofia. Né? Muitas vezes eu, assim, me sinto nadando contra a corrente, né? E a gente precisa de apoio, de patrocínio. Se sente sozinha nessa batalha, né? Nossa, muitas vezes. E assim, como eu disse, o Gabriel pisca e suspira, né? Então é ele que, através disso, ele que me traz força todos os dias para continuar. Várias vezes já deu vontade de desistir e ficar lá em casa vivendo a minha vidinha, né? Mas não, eu quero fazer diferente, eu quero tentar mudar a vida das futuras crianças que virão com esse gene defeituoso. Olha, eu admiro demais você por essa luta, por esse caminho que você está trilhando, e quero fazer um apelo especial para os meus colegas jornalistas de todas as emissoras aqui de Curitiba e de preferência ainda do Brasil inteiro que estão nos assistindo. Convidem a Linda para participar do programa para que a gente possa realmente divulgar e alertar, porque os sintomas são fundamentais, né, principalmente no início, para detectar essa doença. Vamos repetir os sintomas para quem está em casa nos assistindo, Linda? Isso, então, Gabriel, com 6 anos e meio, lá na escola, apresentou mudança de comportamento. E é aquilo mesmo, a escola acha que é alguma coisa em casa e a mãe acha que é alguma coisa na escola. E fica um joguinho, e enquanto isso a doença vai evoluindo. O Gabriel ficou cego. Então, muita atenção nessa fase, né? Sim, então teve mudança de comportamento e foi desaprendendo o que havia aprendido. Na hora da tarefa, não fazia a tarefa, não era por preguiça, é porque ele já não conseguia mais assimilar o que ele teria que fazer. Então, desconfiar mesmo e não comparar que está puxando alguém da família, né? E investigar. Para que o tratamento comece quanto antes, Quanto antes. Hoje o Gabriel recebe em casa, então, os cuidados paliativos. São 18 medicações. Existe toda uma estrutura, né? Ele precisa de equipamentos. À noite ele fica no respirador. Então, assim, é muito mais complexo hoje a realidade, né, que nós temos, do que se lá no início tivesse tido um diagnóstico precoce, teria feito o transplante e talvez... E como falamos, talvez a história fosse outra, né? Uhum. Linda, você faz parte de um outro projeto também muito bacana, que é relacionado a outras mães que têm dificuldades também com os filhos, né? O que aconteceu? Eu fiquei 3 anos dentro de um hospital. E eu, enquanto internados, a gente não ficava de porta fechada, eu não conseguia. Eu ficava de porta aberta, fazendo cachecol lá no corredor e fui conhecendo as outras famílias, outras doenças, outras lutas. Não sou só eu que tenho esse desafio tão grande, né? Existem centenas, milhares de famílias. E vocês se uniram daí? Nós nos unimos e a gente começou, através de simples campanhas, a ajudar algumas famílias. Hoje, aqui em Curitiba, nós temos um grupo bem forte de mães, de crianças com outros diagnósticos, que também hoje faz esse trabalho assistencial. O que acontece? Eu levei muito não na cara.
no início, sabe? Tudo era não, meu filho não tinha direito a nada. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo até isso, a exercer o nosso direito. E é isso que hoje também a gente tem que levar para as famílias, é direito, a gente não está aqui para, sabe, pedir uma coisa irreal. Não, é um direito do meu filho, ele precisa de um respirador, ele tem que ter. Né? Então, esse grupo hoje é o Troca-Troca entre Mães Especiais, é no Facebook. Esse grupo é uma ponte entre a família que precisa de uma doação e a família que tem a doação. Vai desde material simples, material hospitalar, como gases, seringa, até cama hospitalar, cadeira de roda. Já encaminhei cadeira de roda para o Paraguai e óleo de Lorenzo já doei para o México. Olha então, só. é um trabalho bem bacana que tem ajudado. Que bom. Linda, boa sorte. Obrigada. Conte com o programa Muito Vida em obrigada. Ação, com a Rede Evangelizar, porque você precisar. Qualquer novidade que tenha, que você queira divulgar aqui no programa, a cadeira é Eu sua. agradeço de coração a oportunidade. Tá bom, querida? A gente que agradece a sua presença aqui, principalmente pelo seu exemplo de vida. Tá bom, querida? Boa sorte, vai dar tudo certo. Tá certo? Olha só, a Eulália também é uma telespectadora aqui do nosso programa, que faz parte